Uma das maneiras que o Senhor, Deus fala conosco, that when we come to Christ like this, quando nós viemos a Cristo assim, God has put His Spirit inside us. Deus já colocou o seu Espírito dentro de nós. And because the Spirit of God is inside you, Por causa do Espírito de Deus está dentro de si, God's Spirit speaks to us. o Espírito de Deus fala conosco. And sometimes this one, it is a small voice, a still small voice. E às vezes é uma voz muito pequena. Sometimes you'll be there and it's like somebody is speaking to you, hear a voice. Às vezes você pode estar aqui a ouvir que alguém está a falar comigo, ouvir a voz. But when you turn yourself, you Mas don't see quando anybody você around se you. vira atrás, não vais ver ninguém. But this voice, it is not a voice that forces you. Mas essa voz não é uma voz que te força. The voice that forces you, that one is from the devil. A voz que te força, aquela voz é de diabo. But God's voice, they are small voice, Mas a voz de Deus, ela é muito suave. suggesting something to you. E sugerir algo para ti. If you are not careful, you will not recognize it. Se não ter muito cuidado, você pode não If you reconhecer. are not careful, you will not even know that who is talking to you. Se não ter muito cuidado, você pode não saber, quem está a falar comigo? Amen. Amém. So one of the ways God speaks to us that sometimes we hear a voice from God. Então, uma maneira, quando nós estamos a orar, ouvimos a voz de Deus. A clear voice. E uma voz clara. Amen. Amém. You can read John chapter 16 verse 13. Vamos ler a João 16. When you read that verse, you hear that God is speaking into our spirit. João 16, 13. Quando você lê, você pode ter certeza que Deus está a falar no meu espírito. Amen. Amém. Another way that God speaks to us, Outro caminho que Deus fala conosco, God speaks to us after prayer. God speaks to us through dreams. depois da oração, Deus fala conosco através de sonhos. Hallelujah. Amém. Sometimes when you finish praying Às vezes, quando você termina a orar and you sleep, e depois dorme, then in a sleep, e aí no meio do sonho, God will speak to you through a dream. Deus fala consigo através de sonho. Oh, hallelujah. Amém. So sometimes the dreams that we dream, Então, às vezes, os sonhos que nós sonhamos, it is God who is speaking. é Deus que está falando. Hallelujah. Amém. When you go to the Bible, there are so many times God used dreams to Quando, talk to his people. quando você entra na Bíblia, tem muitas vezes que Deus falava com as pessoas usando sonhos. When Joseph, the father of Jesus Christ, José, o pai de Jesus Cristo, he was thinking about what Mary has done to him. ele estava a pensar naquilo que a Maria tinha feito para ele. Somebody he wanted to marry and the girl is pregnant. Alguém queria casar, mas de repente a moça já está grávida. He was thinking that this girl is unfaithful. I have to go and divorce her. Ele estava a pensar que essa moça é infiel, eu já quero divorciar. After praying to God, Depois de orar a Deus, he went to sleep. ele foi dormir. And in the sleep, E assim no sonho, God spoke to him through a e dream. Deus falou com ele através de sonhos. So in our time now, Então, nesse nosso tempo agora, when we pray, quando oramos, sometimes after prayer, when you sleep, às vezes depois da oração, quando dorme, God can use your answer or God can speak to you through a dream. Deus pode falar consigo através de sonho. Hallelujah. Amém. So any dream that you have, take it serious. Qualquer sonho que você pode ter, leva isso muito sério. Hallelujah. Amém. That is another one. É uma coisa. Because of time, I can't explain it too much. Por causa do tempo, eu não vou explicar muito. Another way that God speaks to us Outro caminho que Deus fala conosco is through visions. é através da visão. When we say a vision, Quando falamos da visão, a vision is like a dream. a visão é como sonho. But this one, you will not sleep before you see it. Mas essa aqui, você não vai dormir antes de você ver. Sometimes when you are there, Às vezes, mesmo estando aí, before you know, as if you are sleeping, antes de você dormir, then you see clear pictures. você pode ver as imagens claras. Sometimes as if you are watching video. Às vezes, como você está a assistir um vídeo. Sometimes as if you are somewhere doing something. Às vezes, como estando num outro lugar a fazendo algo. Sometimes as if you are somewhere with somebody. Às vezes, você está num outro lugar com alguém a falar. So when it continues for some time, Então, quando continua por algum tempo, or when somebody touches you, quando alguém te toca, then you say, você vai ficar assustado. I was
was not dreaming. Eu não estava a orar. It is one of the ways God É speaks. dos caminhos que Deus fala conosco. Hallelujah. Amém. So after you have prayed, Então, depois de orar, when you pray, quando você ora, number one, número 1, you can hear God talking to you in your voice. você pode ouvir a Deus falar consigo através da voz. Number two, Número 2, you can have God talking to you when you are asleep. você pode ter Deus falando contigo, a falar no meio do sonho. Number three, Número 3, when you have not slept, quando você não está and you dormindo are sitting down e assim você está sentado quietly, silenciosamente, thinking about what you have asked God. pensar naquilo que você pediu a Deus. And through that, Então, através disso, you can have a vision. você pode ter uma God visão. can open your eyes Deus pode abrir os seus to olhos see certain things. para ver certas coisas. Hallelujah. Amém. So that one is what we call vision. Então, é isso que nós chamamos visão. Hallelujah. Amém. Another way that God speaks to us after we pray Outro caminho que Deus fala conosco depois de orar, is that God can speak to us through angels. Deus pode falar conosco através de anjos. Hello? Amém. He can speak to us through angels. Ele pode falar conosco através de anjos. We have learned in the Bible that Nós aprendemos na Bíblia aqui, it is not always that the angels will appear to you with wings in the back, não é sempre que o anjo aparece a ti com asas atrás. or they will appear to you Ou eles podem aparecer wearing a white robe. usando uma roupa branca. And you see them, their faces like that. Depois você vê as suas caras a brilhar. Sometimes the angel that God will send to you can turn himself to be a human being that you don't even expect. Às vezes, Deus, o anjo que ele manda pode ser um ser humano que você não esperava. Some of them come to our house, they will come to your work, they will come and speak with you. Algum deles pode vir na sua casa, no seu local de trabalho, para falar consigo. Some of them, even God can let, because of his usefulness, he can pass through your own child, Até- your own small child, and speak to you. Deus também pode passar através da sua criança, aquela criança pequena, para falar consigo. Hallelujah. Amém. So God speaks to us in different ways. Então Deus fala conosco de muitas maneiras diferentes. You may be going somewhere, Você pode estar indo num sítio and before you know, you have lost your way, e você, ao andar, pode perder o seu caminho. and you are praying, E você está orando. God, where should I go? Deus, para onde é que vou? Before, who will help me? Quem vai me ajudar? God can send an angel Deus pode enviar um anjo to come and direct you. para vir te After the resgatar. person has directed you, E antes da pessoa te you dar you are direção, looking for the person to say thank you. você está procurando a pessoa para dizer obrigado You will not see the e person você again. não pode não ver essa pessoa mais. E So God sent an angel então Deus mandou um anjo to come and help me. para vir me ajudar. Hallelujah. Amém. So it's another way. God And- can send an angel. In our time, it is Então é uma maneira que Deus, nesse tempo, Deus pode mandar um anjo. praise God. Aleluia. Another way that God speaks to us is through prophecy. Outro caminho que Deus fala conosco é através da profecia. Maybe whilst we are praying, Assim que nós estamos a orar, somebody will rise alguém pode levantar and speak prophecy. e fala uma profecia. Maybe the prophecy has come, but it is for somebody. E às vezes a profecia veio e é para alguém. We Pentecostals, we don't allow people to prophesy and mention people's names. Assim na igreja de Pentecostes nós não permitimos que quando a pessoa está a fazer uma profecia mencionar os nomes, os nomes das But pessoas. when the prophecy is about you, Mas quando uma profecia é acerca de you ti, yourself, God will cause your spirit to do that. This prophecy is talking to me. você sozinho vai saber que essa profecia está a falar comigo. Hallelujah. Amém. It is one of the ways. So when we are praying and somebody writes and is giving prophecy, we have to all pay attention because maybe the prophecy is for you. É um dos caminhos quando nós estamos a orar. Se alguém levanta a falar uma profecia, nós temos que ter muito atento, porque essa profecia pode estar a vir falar consigo. Hallelujah. Amém. Sometimes we make mistakes. Às vezes nós cometemos falhas. When prophecy comes like that, Quando uma profecia vem dessa maneira, then we will be thinking that somebody is going to tell my story to this sister. That is why she's saying it. nós That is why she's saying it. começamos a pensar que não, alguém foi falar a minha história nessa semana, por isso que ele está a falar assim, por isso que ele está a falar assim. Some of you to accept that
that God is talking, Em vez de você dizer que é Deus que está a falar, I must do something. eu devo fazer alguma Then coisa. the devil make you annoyed. E Deus vai te fazer você zangar. Then you go home and say, these people, E você vai dizer, essas pessoas aqui they are gossipers. são fofoqueiros. The thing that I was doing, they are saying it. As coisas que eu estava a fazer lá, eles estão a falar na igreja. God speaks through prophecy. Deus fala através da profecia. Hallelujah. Amém. Another way that God speaks to us is through preaching. Outro His caminho que word. Deus fala conosco é através da pregação. After we have prayed, Depois de orar, sometimes God will use the man of God speaking to say something that you know that it is an answer to my prayer. depois de orar, Deus pode usar um homem de Deus para falar e você logo vai dizer que ei, ele respondeu a minha oração. Maybe you want to take a certain decision. Ou talvez você quer tomar uma decisão. For example, you want to marry. Por exemplo, você quer casar. And this marriage, you don't know whether I'm to go or I'm not Então, to go. nesse relacionamento, nesse casamento, você não tem certeza se vai ou não. Then through the preaching, Então, através de pregação, God's message may come. a mensagem de Deus pode vir. Então, você vai dizer, ok, God is talking to me. Deus está a falar comigo. Hallelujah. Amém. So it's one of the ways that God speaks to Então, us. é uma das maneiras que Deus fala conosco. Another way that God speaks to us that I like so much. Outro caminho que Deus fala conosco que eu gosto muito, Because that is my life. porque é a minha vida. Me, I have never prophesied. Eu nunca profetizei. I have never, sometimes when I dream, by the next morning I've forgotten the Às dream. vezes, quando estou a sonhar, amanhã seguinte já esqueci o sonho. But one way that God speaks to me Mas um dos caminhos que Deus fala comigo is what we call intuition. é aquilo que nós falamos The intuition, intuição. intuition. Intuição. Hallelujah. Amém. That intuition is you are there and a message or something will drop in your mind. A intuição é que quando você está a orar, algo cai na sua mente. Hallelujah. Amém. Something that you are not thinking about. Algo que você não está a pensar nele. Then all of a sudden, something will drop in your mind. Então, repentinamente, algo cai na sua mente. Something will drop in your heart. Algo cai no seu coração. Then you have to identify that God is talking. E aí você deve identificar que Deus está falando. It is something maybe after you are praying É algo, talvez depois de orar, and you are doing your normal thing. e você já está a fazer seu trabalho normal. Then an idea will come Então, into your heart. uma all of a sudden. ideia vem no seu coração repentinamente. E, You have to identify that God wants to tell you e something. você deve identificar que Deus está a dizer alguma coisa. Aleluia. Amém. There are other ways that God speaks to us. Há muitos caminhos que Deus fala conosco. He can speak to you through counsel. Ele pode falar consigo através do conselho. He can use somebody to come and sit down with you. Ele pode usar alguém vir falar consigo That counseling e is God talking to aconselhar. you. Então, esse aconselhamento pode ter Deus a falar Maybe consigo. you are doing something Talvez você fazendo algo that will not help you. que não vai te ajudar. And God can use somebody Então, Deus pode usar alguém to come to you, para vir a ti, talk to you in falar consigo em outro caminho. If you identify that it is God who is Então, talking, se você identificar que Deus está falando, then you hear that you are successful. e você vai ver que você já está God sucedendo. can talk to you through somebody who is coming to give you counseling. Então, Deus pode falar consigo através de alguém que está a vir te dar um conselho. Hallelujah. Amém. My time is almost up. O meu tempo já terminou. I want to tell you that Eu quero vos dizer que, sometimes too, às vezes, after you have prayed about something, depois de ter orado para alguma coisa, then you experience some sudden peace or joy in your heart. você vai experimentar paz ou alegria dentro do seu coração. Hallelujah. Amém. Maybe before the prayer you were thinking, you were crying, E you were worried. antes da oração você estava a orar, estava preocupado. But after you are praying, Mas depois de orar, then you feel happy in your heart. você começa a sentir alegre no seu coração. Some sort of joy. E uma alegria qualquer veio no seu coração. Some of these things are signs that God is telling you Então, that your prayer essas is heard. coisas, é uma das coisas que está a te dizer que a sua oração já foi ouvida. Praise God. Amém. It is some of the way that God is talking to you. É um dos caminhos que Deus está a usar para falar consigo. You feel some happiness. Você sente uma alegria. All of them are not signs of God talking. Tudo isso são sinais que Deus falando consigo.
Praise God. Aleluia. I have talked about a lot of things Eu já falei muitas coisas that God speaks to us. que Deus fala conosco. Everybody have the way God speaks to you. Todos nós temos qualquer maneira, uma maneira que Deus fala Somebody will conosco. have a clear voice. E outros ouvem uma voz clara. Somebody will have a message in your heart or in your mind. Outro pode ter uma mensagem no seu coração ou na sua mente. Somebody will dream. Ou outros podem sonhar. Oh, hallelujah. Oh, amém. Somebody will dream. O outro pode sonhar. Somebody will also just after prayer, Outro pode, depois da oração, God can send angels to come and work on Deus you. pode enviar os anjos para vir trabalhar consigo. Sometimes somebody will also come and through prophecy you hear the answer to your prayer. Às vezes podem vir através da profecia e é uma resposta para a sua oração. Sometimes through the word of God, message, the word of God, you hear that God is talking to you in some way. Às vezes, através de pregação, a palavra de Deus, você pode ouvir que Deus está a falar consigo de uma maneira. Sometimes God will send your own colleague, your own friend to come and talk to you. Às vezes Deus pode enviar os seus amigos, os seus colegas para vir te aconselhar. And sometimes God Às vezes Deus, will reveal himself to you. ele pode se revelar a ti. All these are some of the ways. I have not finished. Tudo é muitos caminhos e nem vou acabar. Even God can use an animal. Deus pode usar um animal para falar consigo. Hello? Amém. He can use an animal to talk to Ele us. pode falar um animal para falar consigo. So God is not a one-way God. Então Deus não é um caminho. So when we are praying, somebody says, and the Lord spoke to me, Então quando você ora, alguém disse que Deus falou comigo. and God spoke to E me. Deus falou comigo. Don't be confused. Não fica confuso. Maybe he didn't hear a clear voice, Talvez não ouviu uma voz clara. but something has happened, and Mas you know that it is God that alguma spoke. coisa aconteceu e ele conseguiu notar que é Deus que está a falar. Hallelujah. Amém. They normally say those things to confuse us. E eles às vezes falam isso para nos confusionar. As I was doing, the Holy Spirit told me Assim que estava a falar, o Espírito Santo falou comigo I isso. shouldn't go. Eu não posso ir. Maybe he didn't hear Holy Spirit. Talvez ele não viu o Espírito Santo, But something has happened. mas alguma coisa aconteceu. That he knows that it is the way that God spoke. E ele vai saber que é uma maneira que Deus falou comigo. So I want you also from today, Então quero que tu também a partir de hoje be very sensitive to yourself. seja muito sensitivo a ti. Then think about how that God speaks. Então pensa como Deus fala comigo. And when you know that, E quando você saber it isso, will help you in your prayer. ele vai te ajudar na sua Oh, oração. praise God. Aleluia. But one thing that you have to know is that Mas uma das coisas que você deve saber it é, is not only God that speaks to us. não é só Deus que fala conosco. Sometimes Satan also speaks to us. Às vezes Satanás também fala conosco. And sometimes you yourself can speak to Então, yourself. às vezes você mesmo pessoalmente pode falar para si mesmo. Your mind will tell you certain things that you think it is God talking. A sua mente pode te falar certas coisas que você pode pensar que é Deus que está a falar. That is another issue. Isso é um outro assunto. Maybe some other time when I meet you Às vezes, outro tempo, quando nos encontramos, and we talk to you about how can you differentiate between the voice of God and the voice of Satan. vamos falar como que você pode diferenciar a voz de Deus e a voz de This Satanás. morning I've taught you Mas nesta manhã falamos to know that God he speaks. para saber que Deus, ele fala. He is not a one-way God. Ele não é um Deus de um caminho. The way he spoke to somebody A maneira que ele falou com outro might be different from the way he pode ser spoke to you. diferente com a maneira que está a falar com você. Somebody may see a vision. O outro pode ver uma visão, Somebody may hear a voice. outros podem ouvir uma voz, Somebody may dream. outros podem sonhar, Somebody may have counseling. outro pode ter aconselhamento, Somebody may speak prophecy. outro pode falar uma profecia, Somebody, one will come through the message. outro pode vir através da Somebody will profecia feel some joy in the heart. e outro pode sentir uma alegria depois da oração. God has different way of talking. Deus tem uma maneira diferente de falar. God bless you. Deus vos abençoe. Amen. Amém. Question. Temos alguém que tem uma pergunta. Yes. Through dreams, is it normal that it can happen? What you dreamed, it can happen. Yes, that is, I said, God can through dream show us certain things. É isso que eu disse, através de sonho, Deus pode nos mostrar algumas coisas. Maybe one day we have to talk about dreams.
Dia acho que temos que falar sobre os sonhos. Because sometimes the dream has come for you to stop doing certain things. Às vezes o sonho vem para separar algumas coisas. Sometimes the dream has come for you to pray about it so that it will not come. Às vezes o sonho vem para você orar para certas coisas para não acontecer. Sometimes the dream will come and encourage you that, hey, carry on. It is O well. sonho pode vir para te encorajar a dizer que continue, vai funcionar. So one day I have to talk about dreams. Então dia eu falarei sobre sonhos. Because the devil can also cause us to dream. Porque o diabo também pode nos fazer que nós sonhamos. Now some people are very good in dream. Mas outras pessoas são muito boas no sonho. If my wife tells you that she has dreamed, E se a minha esposa fala que ele já then I ela já have to open my eyes well. eu devo abrir minhas vistas bem. Sometimes all her dreams will come true. Porque às vezes todos os seus sonhos podem So se maybe realizar. one of the ways that God speaks to her is through dream. Então uma das maneiras que Deus fala com ela é através de sonho. By my own is totally different. Mas a minha maneira é muito diferente. Because when I dream, I forget. Quando eu sonho, esquece. Hallelujah. Amém. Are you okay? Estás bem? Any other question? Temos mais uma outra pergunta. Dreams. How God speaks to us. Como Deus fala conosco. But you see, one thing that you have to be careful is that Mas outra coisa que deves ter cuidado é, sometimes God is talking, but we are too busy, so we don't even hear. às vezes Deus está falando conosco, mas está muito ocupado e não podemos conseguir ouvir. When you pray, Quando você ora, take your time and sit somewhere and be quiet. leva o seu tempo e procura algum lugar e senta. But you see, when we come to that after prayer, we close off. Quando nós irmos viemos à igreja, oramos, depois acabar, vamos para casa. Sometimes when you wake up, you sit down, you pray small. As soon as you say Amen, then you take your Às vezes você acorda e senta, ora, logo que você termina, amém, você levanta e vai. Sometimes God wants to talk to you, but you are busy. Your ears and your mouth, they are all busy. Às vezes Deus quer falar consigo, mas os seus ouvidos, a sua boca está sempre ocupado. So as a good Christian, Assim, como um bom cristão, you have to sometimes identify some time. você deve identificar algum tempo. Separate yourself small. Separa-se só um pouco. Senta-se. Think about the word of God. Pensa na palavra de Deus. Pray about it. Ora cerca disso. Close your eyes small. Fecha os seus olhos. Sometimes even sleep E às vezes pode dormir mesmo. before you hear God. Antes de você ouvir Deus a falar. Amen. Amém. If there is no question, I will ask you a question. Então, se não haver pergunta, eu vou fazer uma pergunta. I want you to mention one of the ways that you have heard that God can speak. Eu quero, pelo menos, mencionar um caminho que Deus pode usar para falar conosco. You have to say your own first because somebody will say yours. Você pode fala o seu primeiro, porque alguém pode falar também o seu. So, what are the ways that I said God can speak to us? Então, quais são os caminhos que eu falei, que eu disse Deus pode falar conosco? Who is talking first? Quem vai falar primeiro? Yes, sister. Amém. True dreams. True dreams, good. Sure. My Verdade. brother. True preaching. True preaching. So from today, Não, when I'm parte de hoje. preaching and I mention something Quando and it's estou- about you, don't be annoyed. Quando estou a pregar e menciona alguma coisa certa de ti, não zangue. Amen. Amém. What again? Outra coisa, Yes. prayer. True prayer. True prayer. The prayer itself, God can talk to you. E na oração, Deus pode falar consigo. Yes. What again? Other ways. Outra coisa, Yes, outros my brother. caminhos. Through a children, it can give us a vision. Your child can say something. E a sua criança, o seu filho pode falar alguma coisa. This thing I'm praying about. E você vai dizer, essa coisa que estou a falar It's contigo true. está para God acontecer." can É use verdade. your children to talk Deus to you. pode falar uma criança para falar contigo. Any other way? Vision. Yeah. When we are praying, we can hear the clear voice. When you keep quiet and you are praying and you are waiting. Quando você fica no silêncio, Or when you are talking, you are walking. você pode, You hear somebody talking to you. mesmo quando você está a andar, pode ouvir alguém falar consigo. É God can talk to verdade. you. Deus pode falar consigo. What again? Through vision, you are not sleeping. Através You da are there. visão, você não está dormindo, estás aí. Then God can open your E eyes. Deus pode abrir a sua vista. You can see certain things. Você pode ver certas coisas. Before you know it. Antes de saber,
Ei, já estava muito longe. Hallelujah. Amém. I want to get that one. I one day want to get that one, and then I see some heaven. Eu quero chegar ali para que dia eu vou ver os céus. Hallelujah. Amém. That one is powerful. Isso é muito poderoso. What again? What Outra again? coisa. Yes. Sometimes when I'm sitting, someone can come and touch me, then I'll become. Come to yourself. I'm coming to myself. Through vision. It's through vision. Yeah. É uma visão. Yes. Yes, my brother. When we are worried, we are thinking about your worries. Then someone can pass through talking about what you are worried. Sure. God Amen. can send an angel to come and talk to you. Deus pode falar anjo para vir falar consigo, To come and tell you what to do. para vir te dizer o que pode fazer. Aleluia. Amém. So the God we are serving, He is not dead. Então Deus que nós estamos a He servir is não está alive. morto, Ele está vivo. He speaks. Ele fala. We pray to Him. Nós oramos a We Ele should be ready to e hear. nós temos que estar pronto para ouvir também. God bless you. Deus vos abençoe. Amen. Amém. Aleluia. Oh, uma salva de palmas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. E é o momento agora que nós queremos louvar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós sabemos que quando estamos na casa de Deus, nós temos que buscar alegria. Aleluia. Então, peço à igreja se colocar de pé. Vamos todos no mesmo espírito de louvar. Amém. Vamos todos no espírito de louvar. E o nosso grupo de louvor vai nos ajudar para louvar. Amém.